E nesse vídeo eu quero apresentar a você 5 passos que, se você seguir um a um, você vai se libertar dos pensamentos negativos. Eu sou Noé, do Mindset Libertação. Antes disso, eu quero pedir que você acompanhe esse trabalho em todas as redes sociais, sempre com o nome Mindset Libertação. Estamos no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Os pensamentos negativos não são uma coisa que estamos destinados a ter, a sofrer com eles, a precisar inclusive de tomar remédios para a gente conseguir lidar com eles. Não. Eles existem na nossa cabeça por algumas razões e é o que nós vamos ver a partir de agora. E uma dessas razões está exatamente na nomenclatura. Pensamento negativo é um pensamento que nega exatamente a gente. Isso em função de um processo de educação em que a gente aprendeu a se negar, a negar quem a gente é e negar a vida que a gente quer viver. Mas isso eu vou detalhar mais dentro de uma das etapas que eu vou passar a conversar com você agora. O primeiro passo para você se libertar dos pensamentos negativos é aceitar que eles existem na sua cabeça. Mas como assim? Isso não é óbvio? Não. Muitas pessoas, elas, ao invés de entenderem que os pensamentos negativos não são delas, que isso não é natural, que isso não é bom para elas, não deveria ser aceito por elas, que não deveria ser visto como algo natural, elas entram naquela postura do tipo: eu sou uma pessoa realista, a vida é ruim, realmente a vida é trágica. Ou seja, elas confundem o pensamento negativo com a visão de vida e isso acaba dificultando que ela tenha o desejo de eliminar isso da cabeça, de ter uma atitude de vida em que elas valorizem a sua busca por felicidade e tenham o desejo de mandar embora esses pensamentos. Uma vez que você entendeu que os pensamentos negativos estão aí e que você não quer que isso seja uma atitude sua de vida, que você quer viver bem, com bem-estar emocional, você está então na segunda etapa da eliminação, da libertação dos pensamentos negativos, que é reconhecer que eles não são seus. Isso também parece óbvio, mas claro, eu sei que não são meus. Não. Principalmente porque as pessoas, elas acham que os seus pensamentos são delas, que os seus pensamentos são elas. Na verdade, por elas aceitarem isso na prática, isso acaba acontecendo, porque o que você pensa que você é, você acaba vivendo. Isso é até um provérbio, né? O que o homem pensa, ele é. Agora, você precisa entender que eles não são seus exatamente porque desde a infância você recebeu crenças, você aceitou como boas para a sua vida, crenças que vieram primeiro em casa, depois na escola, nos seus relacionamentos, sobre uma visão do que é a vida, do que é bom para você, do que é certo e errado, e isso entrou no seu inconsciente, está lá. E muitas vezes crenças negativas. E isso é importante porque uma vez que você reconhece que elas não são suas, que você recebeu e que isso impregnou na sua cabeça, no seu inconsciente, você começa a estar preparado para fazer a transformação, para mudar isso de forma voluntária, de forma consciente, para que você possa substituir isso por crenças boas que estejam em harmonia com quem você é e com a vida que você quer viver. E junto com a percepção de que essas crenças não são suas, que elas foram colocadas, mas na verdade a gente aceitou. Não existe vitimismo. É óbvio que quando a gente é criança, a nossa relação emocional com os pais, depois, mais tarde na escola, nos faz termos essa atitude passiva de receber crenças. Embora você deve ter aquele irmão que se rebelou a isso, você teve aquele colega que tinha mais personalidade, mas não importa. O que importa é que você precisa perceber que isso não é você e que você pode mudar. E aqui tem um outro ponto importante. É você perceber que muitas vezes você está sendo governado, na verdade, por pessoas. E é claro que a gente não percebe isso porque a gente está no piloto automático. Todo dia acorda de manhã, vai para a nossa rotina e não percebe que as nossas atitudes, as nossas reações, muitas vezes estão sendo refletindo como se alguém tivesse nos governando, nos empurrando sobre a nossa cabeça. Em algum momento, quando você se liberta disso e recobre o seu discernimento, a sua visão pessoal de enxergar, no processo de transição, de libertação, você vai ter claro essa noção de alguém te empurrando,
Esse alguém, obviamente, não é incorporação, eu estou me referindo ao fato de que pessoas, o pai, a mãe, como tem uma relação muito forte sobre a nossa vida, acaba refletindo o nosso jeito de agir. E muitas vezes mais tarde a gente briga com o pai e a mãe. Na verdade, a gente muitas vezes acaba fazendo a mesma coisa que eles fazem. Mas o ponto é você perceber se você realmente é você ou se você está agindo sendo governado com as atitudes do seu pai e da sua mãe. Quando a gente está no piloto automático, isso não é fácil de ser percebido. Isso vai ser percebido quando você iniciar o seu processo de autenticidade, espontaneidade, de realmente ser quem você é, como uma profissão de fé em 100%. Agora vem o terceiro passo, que é você parar de se negar. Pensamento negativo, lembra que eu disse a expressão porque tem a ver com se negar. E como é que a gente se nega? Resumindo, é quando você deixa de viver no seu dia a dia a sua vontade, porque você é a sua vontade. E essa é a melhor maneira de você perceber o contraponto entre você e os pensamentos. Os pensamentos não são você, é o exterior agindo sobre você, você é a sua vontade. E claro que você provavelmente tem dificuldade de aceitar isso, porque em algum momento você ouviu que é perigoso a gente escutar a própria vontade, que a gente corre risco ouvindo a própria vontade. Em outro vídeo eu vou detalhar um pouco mais isso. Mas na verdade, enquanto você não reconhecer que você é feito de vontade, que você é a sua vontade, você vai continuar escravo aqui da cabeça, com as perturbações e todas as neuras que derivam do fato de que as pessoas continuam acreditando que elas são a cabeça delas e não a vontade. Mas o ponto aqui é preciso parar de se negar quem você é e negar a vida que você quer viver. Isso você vai precisar fazer com mudanças de hábitos no seu dia a dia. O que é que você lê, consome, quais são as suas amizades, tudo aquilo que você faz que é contra a sua natureza, que é contra o que você quer para você, a vida que você quer viver. Não é para entrar em nenhuma paranoia, você apenas precisa ter claro que deve colocar a sua vontade, você acima de qualquer coisa que te censure, que esteja contra você, negando você. É preciso ter esse sentimento de autorrespeito. E eu não estou falando como um discursinho bonito, autorrespeito. Quando na verdade a nossa natureza ela tem esse mecanismo de autoproteção, de autocuidado, que a gente perde devido a todo o processo de educação em casa e na escola. E agora vem o quarto passo para a gente se libertar dos pensamentos negativos, que é reformulando as nossas crenças. Qual é a sua visão da vida? Geralmente as pessoas brigam a ferro e fogo pela sua visão que tem das coisas, sua visão religiosa, política, de relacionamentos, e não tem nenhum problema brigar sempre que aquilo que você defende é algo bom para você. O problema é quando você recebeu essas crenças, elas estão te prejudicando, levando você para baixo, fazendo a sua vida ficar paralisada, os seus sonhos estão e você não vai atrás e você continua defendendo isso, porque de novo você recebeu isso como bom e recebeu inclusive palavras de autoridades e que você deve seguir isso e fica muitas vezes difícil perceber, você acaba brigando e defendendo uma coisa que nem é bom para você. Porque eu tenho aqui o meu termômetro do que é uma visão boa de vida, do que é uma crença boa. E é simples, é aquela que respeita quem você é e respeita a vida que você quer viver. Qualquer visão da vida que me faça acordar todo dia mal, triste, pessimista, desanimado, não é uma visão boa. Mas também cuidado. Visões coloridas da vida, visões ingênuas também nos enfraquecem e faz a gente ficar presa fácil para ser derrubado e para o sofrimento. Lembre-se sempre que uma idealização das coisas sem os pés no chão leva você para baixo. A visão de vida que eu falo é aquela visão que enxerga a vida exatamente como ela é, e isso só é possível não é com leituras de livro, ouvindo palestra, ouvindo pessoas, inclusive a mim. É conforme você confiar no seu discernimento, que eu chamo de luz pessoal e intransferível. É como aquele farol do carro, que foi feito para iluminar o caminho para o carro. Na medida em que você começar a colocar crédito no seu discernimento, a confiar nele, você passa a enxergar a vida como ela é. E aí, os aspectos dolorosos e os aspectos reais, eles ficam no nível certo
porque eles vão ter a percepção certa, que é a percepção que o seu discernimento mostra para você. Reformular as crenças, a sua percepção da vida e a sua visão da vida pode ser feito através de duas coisas. Primeiro, você cultivando ideias, você pode pegá-las por aí, mas ideias que despertem em você essa percepção, que desperte o seu discernimento para enxergar o que já é real, o que já está na vida. Você vai ter muito claro isso quando você escuta uma ideia, ou lê, ou ouve uma ideia que corresponde àquilo que realmente a vida é, aquilo bate no seu discernimento e dá uma acordada nele. Mas na verdade é o seu discernimento que está olhando. Essa ideia que veio apenas acordou ele para enxergar aquele aspecto. Isso é uma coisa que você precisa fazer. Mas no fundo é você começar a valorizar o discernimento. Essas ideias externas, elas podem ajudar a acordar o discernimento, porque muitas vezes a gente está no piloto automático do racionalismo das ideias que a gente recebeu e está enxergando tudo muito feio ou tudo muito bonito e ingênuo. O discernimento coloca as coisas no lugar e ouvindo, portanto, ideias que acordem ele ou que acordem a percepção dele, isso ajuda. Isso comigo funciona e eu imagino que funciona com as pessoas. Agora, o quinto e último passo, como acelerar isso para que de forma mais rápida possível os pensamentos negativos vão embora da sua cabeça. Eu não conheci nada mais poderoso do que a autossugestão. Se você acompanha esse trabalho no Instagram, por exemplo, ou aqui no canal, você já deve ter visto algum vídeo sobre autossugestão, como fazer, como praticar isso no dia a dia. Eu explico isso com bastante detalhes, mas o ponto é que a autossugestão, que é exatamente você fazer esse trabalho de você mesmo, de forma voluntária e consciente, colocar crenças na sua cabeça, isso acelera o processo, porque você vai pôr no lugar dessas crenças negativas, crenças em harmonia com quem você é e com a vida que você quer viver. Ao colocar isso lá na sua cabeça, lá no seu inconsciente, você passa a criar uma nova programação, entre aspas. Talvez a palavra programação incomode, mas você vai colocar no lugar daquela crença que está lá te perturbando, fazendo você ter uma visão feia da vida, você se negar, você coloca uma crença boa e você passa a viver guiado por essa nova crença. A autossugestão tem esse poder alavancador de transformação pessoal. Aqui estão, portanto, 5 passos que, se você seguir, você vai eliminar da sua cabeça os pensamentos negativos ou, como no mínimo, bloqueá-los. O que significa bloquear? Significa que quando vier qualquer coisa externa, eles vão parar aqui, porque na sua cabeça você já determinou uma nova visão da vida, uma nova visão de você, e isso vai ajudá-lo a ter um dia a dia com mais qualidade, mais autoconfiança e fé para ir atrás dos seus objetivos. E não deixe de acompanhar esse trabalho nas redes sociais, sempre com o nome Mindset Libertação. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.